Lucas capítulo 18, nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 23. O jovem rico. Amém? Diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Antes de continuar falando sobre esse jovem, sobre esse texto, eu quero ainda falar sobre outras duas pessoas. Não precisa abrir. O primeiro deles está em Lucas 19, Mateus 19, também Marcos capítulo 10, que é Zaqueu. Zaqueu é uma história muito conhecida, né? Tem musiquinhas, tem historinhas, são muito contadas para as crianças. Zaqueu era um cobrador de impostos, né, como nós sabemos. E Jesus estava entrando em Jericó. Zaqueu vai ao encontro, né, para ver quem era Jesus, procura ver quem era Jesus. Não podendo vê-lo, porque ele era baixinho, ele sobe em uma árvore, sicômoro, né? E ali Jesus o vê. Jesus vê Zaqueu ali, diz para Zaqueu: Zaqueu, desce, porque hoje eu vou na sua casa. Zaqueu então desce, recebe Jesus. O texto até cita algumas críticas que foram feitas, porque Jesus estava entrando na casa de um pecador. Então, no versículo seguinte, se eu não me engano, versículo 8, Zaqueu começa a falar, e ali ele começa a viver uma mudança na sua vida. Zaqueu diz: eu vou vender o que eu tenho, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres, vou restituir aqueles a quem defraudei. E Jesus diz em seguida, né? Hoje há salvação nessa casa. Então a gente vê ali que esse encontro de Zaqueu com Jesus trouxe uma transformação para aquela vida. A segunda pessoa de quem quero falar é Saulo. Saulo também, Paulo, né? Que depois da conversão tornou-se Paulo. Então se eu falar Paulo, falar Saulo, estou falando da mesma pessoa. Está em Atos 9. Ele era um soldado romano, ele tinha sangue nos olhos para querer matar e prender os cristãos, discípulos de Jesus, os que nós chamamos de os do caminho, né? A pastora Ludmila até citou isso numa pregação dela. Ele, no versículo 1 de Atos 9, ele até diz assim, né? Respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Então, Saulo, ele pede cartas às sinagogas, né, de Damasco, para ir achar esses cristãos, os discípulos do Senhor. E ele, nessa caminhada para esse objetivo cruel, ele tem um encontro com Jesus. Uma luz do céu vem sobre ele, ele cai ao chão. O texto diz que ele ficou cego por 3 dias. Esse encontro de Saulo com Jesus foi impactante, eu acredito até que não só para ele, mas também para os companheiros dele, porque o texto diz que os companheiros dele não viram, mas ouviram. Som tem que trocar, não, gente? Aqui. Então, provavelmente, aquele encontro foi muito impactante também para aqueles que não viram, mas ouviram aquela voz. Saulo, então, está ali, caído, né? Ouve aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta quem é que estava falando, e Jesus diz para ele: eu sou Jesus, a quem você persegue. Algo impactante que ele viveu naquele momento. De tudo que ele desejava fazer, o que ele menos imaginou, o que não passou pela cabeça dele que ele viveria, era ter um encontro com aquele a quem ele perseguia. Né? Porque o próprio Jesus disse para ele: eu sou Jesus a quem você persegue. Quando perseguem um cristão, não perseguem a pessoa, perseguem Jesus. Então ele teve esse encontro. O texto diz que ele precisou dos companheiros, né? Deixa claro que ele precisou dos companheiros para continuar caminhando. Então ele vai a Damasco, lá está Ananias,
que recebe uma visão do Senhor. O Senhor fala com ele, vai àquela rua chamada direita. Lá está Saulo, apelidado de Tarso, né? Impõe a mão sobre ele, cura-o da cegueira. E ali a vida de Saulo começa a ser transformada radicalmente. Radicalmente. E a gente conhecendo, né, muitas das histórias de Paulo, dos livros, das cartas, de tudo que ele fez, a gente sabe que Paulo foi e é até hoje uma grande referência para o cristianismo. Então a transformação de Saulo para Paulo, digamos assim, foi real, foi intensa. A entrega dele foi real. Então a gente tem aqui o jovem rico, que eu li, né, o primeiro texto. Algumas versões chamam ele de príncipe, né? Era um jovem riquíssimo, tinha posses, tinha propriedade, né? Os textos deixam isso claro. E a gente tem esses outros dois personagens que eu acabei de citar. Tanto Saulo quanto Zaqueu, eles tinham algo em comum. Eles eram pecadores, eles não serviam a Cristo, e eles faziam muitas coisas erradas. Mas houve também algo em comum entre eles, que foi a decisão da mudança. A decisão pela transformação. E foi o que nós vimos acontecer. Depois de terem se encontrado com Jesus, a mudança deles foi real. Todo o encontro com Jesus pode transformar a sua vida. Por que eu digo pode transformar? Porque a mudança, ela é uma decisão que você precisa tomar. Você não vai mudar só por causa de um único encontro. Você vai mudar por causa de uma decisão que você tomou a partir daquele encontro. É a partir daquele encontro e de tudo que você for decidindo em diante, é que a transformação começa na nossa vida. O problema é que tem gente que quer mudar, quer encontrar Jesus, mas não quer ser mudado. Quer esse encontro com Jesus, como foi o caso daquele jovem, ele foi lá. O texto diz que ele foi até Jesus. Zaqueu também foi, né? E foi mudado. A diferença é que ele não quis essa mudança. O texto deixou isso muito claro. Mas Zaqueu e Saulo quiseram essa mudança. O texto diz também sobre esse jovem rico, quando ele pergunta, né, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus cita os mandamentos, e ele diz que ele já observava os mandamentos desde a sua juventude. Em alguns textos mais de linguagem mais atual, né, por exemplo, a NVI, diz que ele praticava, o texto diz assim, ele praticava, eu pratico todos esses mandamentos, desde a minha juventude. Só que Jesus diz para ele, uma coisa ainda te falta. Uma coisa ainda te falta. E ele cita aquilo que ele já fazia, ele já praticava, como se aquilo de fato definisse algo na vida dele. Mas Jesus diz para ele, uma coisa ainda te falta. E Jesus diz para ele, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e aí você terá a sua coroa, e segue-me. E o texto diz que ele se entristece com aquela fala de Jesus para ele. Porque ele não queria fazer isso. E o texto também deixa claro que ele depois vai embora, né? Ele não fez o que Jesus falou. A riqueza, então, era um problema para ele. Para ele era um problema. Ser rico é pecado? Não, não tem nada a ver com isso. O que Jesus estava falando com ele, que ele não havia entendido, é que ele precisava se livrar daquilo que o impedia de ter um relacionamento profundo com Jesus. Daquilo que o impedia de dar a Deus, de dar a Jesus uma entrega profunda acerca dele. Ele estava preso à sua riqueza. Ele estava preso às suas posses, preso às suas propriedades, preso talvez ao seu status, à sua posição. E Jesus estava falando disso com ele. Mas ele não conseguiu fazer isso. Então, a questão, meu irmão, é que às vezes a gente quer a vida eterna sem abrir mão de nada. A gente quer a vida eterna sem pagar preço. A gente quer a vida eterna sem fazer esforços. Como se Jesus tivesse obrigação de entender que eu já cumpro os mandamentos. Mas não é assim que funciona. Nós precisamos ser realistas, porque os dias de hoje têm facilitado e muito o pecado no meio da igreja. Tem iludido, enganado
e feito as pessoas caminharem como se elas de fato estivessem a caminho da salvação. Mas chega um momento na nossa vida, quando a gente começa a viver de engano, que a gente vai ter um encontro real com Jesus e Ele vai dizer para você, ainda falta uma coisa. E eu espero de fato, eu desejo no meu coração, porque essa palavra o Senhor trouxe e Ele disse, diz à igreja, ainda falta alguma coisa. E que o Espírito Santo de Deus revele a cada um de nós que estamos aqui o que ainda falta ser entregue a Ele. Para que, de fato, haja na nossa vida transformação. A verdadeira entrega a Deus, ela não gera tristeza. Ela não te deixa triste, ela não te deixa cabisbaixo, ela não te deixa mal. A verdadeira entrega, ela promove dentro de você a certeza de que Jesus é suficiente na sua vida. E você não precisa de mais nada. Ele não havia entendido isso. Talvez, cogitando, obviamente, ele talvez tenha pensado, vou ficar pobre, vou ter que largar, abandonar tudo que eu tenho, dar tudo para os outros e eu como fico? Jesus está nos dizendo mais uma vez nessa noite, eu sou suficiente. Tudo que você precisar, Jesus vai te dar. Tudo que você de fato tiver falta, o Senhor vai te suprir. Porque Ele não abandona os dele. Às vezes a gente deixa de receber algumas coisas e entende isso como uma punição da parte do Senhor. Mas Deus está te dando um livramento. Tem dinheiro que você às vezes está para receber num processo, não recebe naquela hora, porque Deus não deixou você receber para tu não gastar tudo. Aí Deus deixa você receber bem lá na frente, né? Em um outro momento e você fala assim, esse dinheiro veio na hora certa. A hora era aquela. Deus sabe exatamente qual é a hora de todas as coisas. Porque Ele está vendo que você não tem capacidade de ver. Você está vendo agora. A tua necessidade está te consumindo e dizendo para você, é agora, é agora, é agora. E Deus está dizendo para você o seguinte, você não está nem ouvindo. Na verdade, a tua necessidade maior ainda virá. Mas se você confiar, eu supro. Se você confiar, eu abasteço. Se você confiar, eu trago a provisão. Ele é suficiente para nós. Então, veja bem, a Núbia ministrou, mais 2 semanas? Umas 2 semanas atrás, e ela citou algo que o Espírito Santo de Deus também já estava ministrando no meu coração. Ela citou João 4:23, que fala sobre os verdadeiros adoradores. E a palavra diz que Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E ela também disse, se Ele procura verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos. E de fato existem. De fato existem os falsos adoradores. De fato existem aqueles que pensam ser adoradores, mas não são. Por quê? Porque hoje em dia, nos tempos atuais, nós estamos vivendo um momento de adoradores por condição. Uma vez uma pessoa conversando comigo, não foi ninguém daqui, tá? Foi um conhecido meu de fora, de outra igreja, um parente meu. E ele comentava comigo, ele tocava no Ministério de Louvor, e ele comentava comigo sobre as crises do ministério, né? Porque não tem ensaio disso, porque não, falta aquilo, que não sei o quê, que bababá, que bububu, né? Porque a gente tem desculpa para tudo. A gente sempre tem muita facilidade em culpar o outro pelas nossas incapacidades e pelas decisões erradas que a gente toma. Então, ele culpou, só faltou, quase que eu falei, está culpando Deus e o mundo. Então, ele culpou tudo. E disse o seguinte, eu estou desmotivado. Por causa disso, eu deixei de tocar, ele tocava bateria, eu deixei de tocar, não tenho ânimo mais para isso, não tenho ânimo para estar ali. Aí, estou desanimado com a igreja, porque não estou fazendo o que eu gosto, não estou fazendo o que eu quero. Não estou fazendo o que eu acho que eu tenho que fazer. Aí eu não aguentei, tive que falar para ele. Se você só consegue ser servo de Cristo e um adorador, se você estiver na bateria, então você não entendeu nada. Porque um adorador, ele não adora por uma condição.
ele não adora a si. Ele adora porque ele sabe quem é que tem que ser adorado. Ele conhece aquele que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Não é por condição, meu irmão. Tem gente que só consegue fluir na presença se estiver aqui no altar. Se estiver com o microfone na mão. Tem gente que só consegue fluir se estiver tocando. Largou a guitarra, largou a bateria, largou o teclado, largou o microfone, não consegue adorar mais. Porque eu só consigo fazer se eu estou aqui. Não é critério de salvação. Talento é talento. Deus te deu, você usa para a honra e glória do nome dele. Agora, para adorar, tem que ser fora do instrumento. Para adorar, para ser um adorador, tem que ser quando ninguém está vendo. E tem gente que só consegue adorar quando está em evidência. Tem gente que só consegue entregar tudo para Deus se tiver com o microfone na mão. Porque acha que tem que ser ouvido. Quem disse que você tem que ser ouvido? Quem disse que as pessoas precisam de você? Elas precisam de Jesus. A igreja precisa de Jesus. Vocês não precisam nem de mim aqui, quis Deus que eu estivesse. Mas no dia que Ele não quiser mais, o que eu posso fazer? Continuarei sendo útil, porque Ele precisa de pessoas úteis. Porque não é sobre o quanto você aparece, é sobre o quanto você diminui. Para que Ele cresça, para que Ele prevaleça, para que Ele apareça. É sobre Ele, não é sobre nós. Então nós precisamos ter esse entendimento. Porque um adorador verdadeiro, aquele que de fato adora, aquele que de fato entrega, porque a adoração ela é um sacrifício. A adoração é uma entrega profunda. Você vê que você é de fato um adorador quando está tudo doendo, quando a dor está tomando conta de você, dilacerando, e você se propõe a ler a palavra, meditar na palavra, praticar a palavra. Você consegue orar, você consegue adorar através dos louvores, você consegue glorificar o nome do Senhor, aí você é um adorador. Você é um adorador quando você está com dúvida sobre uma situação, não sabe o que fazer, então você exercita a tua fé, entrega a Deus, e exercita isso todos os dias até que se resolva. Aí você é um adorador. Tem a ver, a adoração nada tem a ver com uma camiseta. Nada tem a ver com um adesivo de carro. Nada tem a ver com uma música alta na sua casa, com um louvor bonito, atual, que está cantando e virou moda. Nada tem a ver com isso. Adoração tem a ver com o que você está disposto a entregar, confiando e entendendo que Ele te suprirá em tudo e que Ele é suficiente para você. Deus está procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Nós somos adoradores quando nós resistimos, nos sujeitamos a Deus e resistimos ao diabo. Nós somos adoradores quando nós dizemos não ao pecado. Quando nós lembramos, nós que temos família e somos casados, lembramos em meio a uma tentação que eu tenho uma casa. Eu tenho uma família para cuidar. Eu não vou ceder ao pecado. Eu não vou dar lugar a Satanás. Isso é a verdadeira adoração. O negócio, meus irmãos, é que tem gente que não entendeu ainda que precisa entregar. Entregar, não basta cumprir mandamentos. Se isso fosse suficiente, quando aquele jovem disse para Jesus, tudo isso eu já faço desde a minha mocidade, Jesus vai dizer para ele, então vem, pode me seguir. Não é sobre o quanto você é bonzinho, porque bondade não salva ninguém. Tem critérios, tem muitas coisas para se fazer, para que você de fato herde a vida eterna. Então a adoração é uma entrega profunda. E o nosso nível de adoração, veja bem, é mínimo. O nosso nível de entrega para sermos de fato um adorador, ele é mínimo diante do que Jesus fez na cruz. Porque o que Ele fez eu não poderia fazer, e eu digo, sem medo de errar, que nenhum de vocês poderia fazer. Ele carregou o pecado de toda a humanidade. Ele suou sangue. Ele foi maltratado. Ele foi tratado como um ladrão. E mesmo assim, Ele adorou. Quando Jesus ora na cruz, por aqueles que estavam ali fazendo mal a Ele, que adoração.
uma entrega profunda. Então, a gente viu que Zaqueu viveu uma entrega profunda, Saulo viveu uma entrega profunda, e o que está faltando nesses dias é uma entrega profunda. Porque é pela entrega profunda que você vai viver a transformação. E as pessoas não querem mais ser transformadas. A entrega, ela está distorcida. As pessoas acham que a entrega é vir ao culto naquela hora marcada. Mas a entrega é você sair de casa entendendo que você tem que chegar aqui e prestar o seu culto. Ele está esperando é o teu culto. Quando o Ministério de Louvor está aqui cantando, Jesus não está esperando que você cante legal, como eles estão cantando. Porque nem todo mundo canta bem. E Jesus sabe disso. Mas Ele está olhando para dentro do seu coração. E Ele está vendo o que você está fazendo com aquilo que você está ouvindo. Ele está vendo como você está reagindo diante da palavra dEle. Porque é a palavra que transforma. Então, o que você decide fazer com o que você ouve nessa casa, o que cada cristão decide fazer com aquilo que ouve dentro das igrejas, é que vai, de fato, trazer transformação. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Então, veja só, Mateus, capítulo 25, não precisa abrir não, fala sobre as virgens, né? Ali tinham 10 virgens, todas tinham as suas lamparinas. E a gente conhece muito bem o texto, né? 5 foram, 5 ficaram. Por que 5 das 10 que eram virgens e que tinham lamparina, somente 5 foram e as outras 5 ficaram? Porque santidade, meu irmão, você não pega emprestado. Santidade você guarda. Salmo 119, 11. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Não adianta você querer pegar emprestado porque não vai dar certo. Jesus quer a sua santidade individual. É você e Ele, dizendo para Ele, eu sou pecador, me limpa. É isso que Jesus quer de nós. Então, santidade você não pega emprestado. Não tem como pedir emprestado. Aquelas virgens que ficaram, nos versículos 9 e 10, elas quando viram que o noivo estava vindo, elas entraram em desespero, obviamente. Então elas pedem, né, as outras, me dá um pouco do seu azeite, eu preciso, está pagando minha lamparina, tal. E elas dizem para elas, né, não, vai lá, vende o que vocês têm e compra o azeite. E assim elas fizeram, elas foram lá tentar vender para comprar o azeite. E quando elas voltam, o noivo já havia ido. E a porta já havia fechado. Porque tem uma porta que ainda está fechada. Mas um dia ela vai abrir. Então, quando elas voltaram, já não dava mais tempo. A nossa decisão por mudança, por transformação, em meio a todo o caos que estão fazendo com o Evangelho de Cristo, com a palavra de Deus, tem que ser agora. Tem que ser já. Porque se você não fizer isso, quando você tiver oportunidade, provavelmente você corre um risco muito grande da porta fechar e você não conseguir passar por ela. Então, Jesus está nos falando nessa noite, mais uma vez. E olha que sobre isso, eu estava até pensando sobre isso, né? Eu nasci dentro da igreja, né? Como a gente costuma dizer, nasci na igreja, cresci na igreja. Quantas vezes eu já ouvi sobre estar preparado, sobre estar pronto? Quem tem aí muitos anos de igreja, dirá a dona Georgiana, tem quase 100 anos, né? Não sei se tem os 100 de cristianismo, mas quantas vezes você não já ouviu? Se prepara, se limpa, se guarda. Santidade ao Senhor. Quantas vezes, meus irmãos, nós já ouvimos isso? Ouvimos muitas vezes, não foram poucas, não. E por que insistentemente o Senhor continua dizendo para nós, se separa, se limpa, porque sem santidade ninguém verá a Deus. É porque assim como tantas outras vezes também nós ouvimos sobre o povo que saiu do deserto, que tanto pecaram durante o caminho até a terra prometida, e depois, diante de tantas outras situações, nós ainda insistimos em oscilar entre pecado e santidade.
E nós continuamos batendo cabeça. Ora sou santo, ora sou pecador. Ora eu estou na mesa do Senhor, ora eu estou me assentando com os pecadores. Nós precisamos decidir o que nós queremos. Aquele jovem decidiu. Eu não quero isso. E voltou à sua riqueza. Mas Zaqueu tomou uma decisão diferente. Saulo decidiu diferente. O que o Senhor está nos dizendo nessa noite é: decida diferente. Porque uma hora nós vamos pagar a conta, digamos assim. Uma hora a porta vai abrir, meu irmão. E o Senhor está nos chamando à santidade. Lucas 9, 24 diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Zaqueu, ele começou a ser salvo quando ele subiu naquela árvore. Porque a subir ali, um homem de posição, um homem conhecido, digamos, respeitado, mas temido, né? Porque a gente sabe que ele cobrava mais do que ele devia, como cobrador de impostos, né? Qualquer semelhança com os dias de hoje, mera coincidência. Cobrar além do que deve. Mas, enfim, ele começou a ser salvo quando ele subiu naquela árvore. Ele não ligou para que as pessoas iam falar. Então, ele viu Jesus, ele viu a oportunidade e ele fez o que tinha que fazer. Saulo começou a ser salvo quando ele, que era um homem que conduzia, era o homem que dava ordens, era o homem que mandava, se deixou conduzir pelos companheiros. Ele estava cego. Ele não conseguia dar um passo sem a ajuda de alguém. E aquele homem altivo, soberbo, cheio de arrogância no coração, cheio de maldade no coração, que só dava ordens, que mandava, que fazia também, né? Agora precisava de alguém para conduzi-lo. Então ali começou a salvação de Saulo, né? Ali as coisas começaram a de fato mudar. O que faltou para aquele jovem foi uma entrega real. Assim como Saulo, assim como Zaqueu. Quando a nossa entrega é real, Jesus é suficiente para nós. Sabe por quê? Tem todos os tipos de igreja hoje, meus irmãos. Sabe por que tem igreja para todos os tipos, todos os gostos e todos os pecados? Porque todo mundo quer ter o encontro com Jesus. Todo mundo quer ter. Todo mundo tem aquela curiosidade, né? Jesus está chegando, vou lá ver. Todo mundo quer, esse é fato. Eu tenho para mim que até os ateus estão querendo, de tão estranho que o mundo está. Todo mundo quer um encontro com Jesus. O negócio é que nem todo mundo quer guardar azeite. Todo mundo quer se vestir de noiva. Nem todo mundo quer guardar o azeite. Mas todo mundo quer se vestir de noiva, mesmo sem saber portar-se como uma. E a gente está vivendo um tempo tão estranho, cheio de coisa esquisita. A entrega, ela está distorcida. Se você prestar atenção nas coisas que estão acontecendo no nosso meio, essas muitas igrejas, tudo está facilitando para que você não entregue nada. Mas na cabeça dessas pessoas, por todo o engano que já existe, que já foi colocado sobre eles, toda a manipulação, toda a ação mental e também espiritual, eles agem como se de fato estivessem entregando tudo deles para Jesus, nesses lugares. Mas não estão. A entrega, ela é diferenciada. Ela é muito diferenciada. A adoração é diferenciada. Nada tem a ver com pecado e santidade, com essa oscilação. Tem a ver com santidade, apenas santidade. É você se separando do mundo. Porque a Bíblia diz que santidade é separação. Não é eu aqui e depois lá, ora eu estou cá, ora eu não estou. Existem muitas mesas postas nesse mundo, preparadas com banquetes, para quem quiser comer com todos os tipos de comida. Mas se você não compreender que a comida que você precisa está só nessa mesa aqui, nesta mesa aqui, quando o noivo chegar,
as coisas podem se complicar para a gente. E eu quero falar uma coisa aqui que o Espírito Santo vem falando ao meu coração. A gente não é perfeito. Nós somos uma igreja que tem falhas, como qualquer outra igreja tem. Acho que se o pastor fosse sair perguntando aí, o que você tem aqui para reclamar da igreja? Ele vai ouvir um monte de coisa. Minha, sua. Vai ouvir, pastor, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Você já não ouve, né, pastor, no gabinete. Não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto do irmão tal, não gosto de não sei o quê, como faz, como acontece. Tem um monte de coisa que a gente vai falar. Tem um monte de coisa que a gente vai falar. Só que uma coisa, meu irmão, a gente não pode negar sobre esta casa. Eu sempre repito isso quando posso, quando o Espírito Santo de Deus me orienta a fazer. Nós temos palavra nesse lugar. Não se engane com a multidão. Nem todo mundo é íntimo. A palavra já nos mostrou isso inúmeras vezes, até no Getsêmani. Nem todo mundo é íntimo. E Deus está chamando a igreja dele à intimidade, ao relacionamento profundo. Nós temos palavra nessa casa. Eu louvo a Deus pela vida do nosso apóstolo. Conversávamos há um tempo atrás, né, sobre isso. Sempre digo isso e continuo dizendo. Não diria se não fosse verdade. Digo sem medo de errar. Ele não negocia esse altar. Só que tem um monte de lugares aí que o altar já foi negociado. Um monte de lugares. A gente está vivendo um tempo de tamanha confusão que se você não tiver base bíblica, se você não conhecer a palavra, você sai de lá dizendo o seguinte: eu acho que não é tão assim mesmo não, né? Eu acho que não tem tanto problema assim não. Eu acho que dá para fazer. Eu acho que dá para trazer para a minha vida. Eu não preciso levar essa culpa. Essa é a estratégia de Satanás para os tempos de hoje. Tirar a culpa do pecado. Tirar aquele incômodo, sabe? Aquela coisinha que o Espírito Santo faz dentro da gente, quando a gente está fazendo besteira. Que a gente começa a ter um negocinho aqui, uma luzinha acendendo, e a gente começa a pensar, acho que eu estou fazendo coisa errada. Acho que está... Não sei, acho que não está legal, não. O diabo está tentando tirar isso de nós. Esse alinhamento com o Espírito Santo. Essa conexão com o Espírito Santo. Que nos sinaliza quando a gente está indo por um caminho de destruição. Você tem lugares hoje para ir com muita facilidade. Perto de nós. Aqui, ali... Muitos lugares próximos a nós. Você pega o ônibus e você salta em um lugar desse, se você quiser. Onde o discurso será: você não precisa fazer mais nada, ele já fez tudo. O preço já está pago, fica tranquilo. Vai viver a sua vida. Para de se sobrecarregar. Para de dizer que tem problema, não tem não. Ele já pagou o preço. Só que não é assim, meu irmão. Satanás está enganando a muitos. E as pessoas estão normalizando o pecado. A volta de Cristo não é uma historinha. Não é uma fábula. A volta do nosso Senhor, ela é real. Assim como aconteceu em Mateus 25, vai acontecer. E Deus está nos alertando mais uma vez. Eu vou voltar. E se você não tiver azeite, se a chama do Espírito Santo de Deus não continuar queimando, eu não vou esperar você abrir mão de nada. Porque a tua oportunidade é agora. Eu estou te dando todas as chances. Eu posso dizer a você que domingo após domingo, célula após célula, falando da nossa realidade, primeiro domingo após primeiro domingo, primeira quarta após primeira quarta, Deus tem nos dado oportunidade de resolver a nossa vida com Ele. E estarmos ali, preparados para quando Ele abrir a porta, nós irmos com Ele. As coisas não são simples como querem dizer. As coisas não são fáceis como querem dizer. Satanás está cirandando. Satanás está enganando com a palavra.
As pessoas estão profanando o evangelho, pegando textos bíblicos para dizer, olha isso aqui, Deus não está dizendo contra, não. Vocês pregam uma coisa que não tem que pregar. E aí, se você não tem base bíblica, se você não está firmado, não está alicerçado, você diz, realmente, acho que não é desse jeito, não. Aí tu vai para casa pensando naquilo, nutrindo aquilo dentro de você, e daqui a pouco você já está completamente envolvido na teia de aranha de Satanás. E Satanás já está acabando com a sua vida. E você está aí pensando que você está cumprindo os mandamentos. Não é sobre cumprir mandamentos. É sobre fazer o que tem que fazer e fazer mais. E fazer todos os dias. 1 João 1,8 diz assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. A entrega foi distorcida. A entrega está distorcida. Deus está nos chamando a uma entrega real e profunda. Se você parar para analisar, e a gente tem até essa oportunidade, né? Porque as ministrações ficam lá no canal da gente, do YouTube, né? Ficam lá. Se você pegar as últimas sequências, digamos assim, de palavras que foram ministradas nesse lugar, você vai ver que Jesus está chamando a igreja a um concerto. Você vai ver que Deus está tentando alertar o seu povo de que não dá para negociar com esse mundo. Não dá para ceder. A corrupção que a gente tanto fala que acontece aí no meio político, também acontece no nosso coração se a gente deixar. Então a gente precisa se atentar. A gente precisa acordar para o que está acontecendo ao nosso redor. Aquele jovem não quis abrir mão. Aí a gente olha para Zaqueu, olha para Saulo. Teve aquele encontro, foi marcado, foi transformado. Olha para Paulo, meus irmãos, se você lê tudo que está ali, que Paulo escreveu, que Paulo falou, você vai ver que homem incrível, que se deu, que se doou. E veja só, parece muito fácil, né? Agora ele fala que ele realmente era pecador, não sei o quê. Paulo viveu com um espinho na carne. Tem gente que não quer carregar nada. Eu digo a você, meu irmão, tem momentos, vai ter momentos que a pessoa, para querer estar na presença, para querer se entregar de fato, ela vai ter que conviver com um espinho na carne. Porque quando você nutre muito um pecado, chega uma hora que ele quase que faz parte de você. Então, na hora que você quer livrar-se dele, ele vai continuar te atormentando. Seja por WhatsApp, ou seja escondido. Ele vai continuar te atormentando. Ele vai continuar atrás de você. E é aí que você vai ter que fazer como Paulo. Você vai ter que orar, você vai ter que jejuar, você vai ter que lutar para você conseguir vencer isso. E você não cair. E você não voltar ao pecado. Jesus está nos chamando a um concerto. Jesus está chamando a igreja a compreender que não dá tempo de brincar de ser cristão. Porque Satanás não brinca de ser Satanás, não. O que ele tem que fazer, ele faz. O que ele tem que destruir, ele destrói. Deus está nos chamando, igreja, a um concerto. Porque a volta do Messias é real e uma hora essa porta vai abrir. E a gente precisa compreender e parar de tratar isso como algo que há muito tempo a gente já ouve e nunca acontece. Que depois que essa porta abrir, ela vai fechar. E depois que fechar, não haverá mais tempo. Não haverá mais oportunidade, porque toda ela você já recebeu, eu já estou recebendo. Então, todos os dias nós precisamos construir a nossa vida diante do Senhor. Todos os dias nós precisamos dessa entrega profunda, essa entrega radical. Não tem ninguém aqui que seja perfeito, meus irmãos, todos nós erramos. Todos nós cometemos pecados, todos nós temos que lutar todos os dias contra alguma coisa que quer nos afastar da presença do Senhor. Todos os dias. Se eu perguntar um ou outro aí, vai ter gente que vai falar, todo dia eu estou matando um leão. Tem gente que está matando 2 de uma vez. Todo dia vai ter alguma coisa que vai querer tirar você da presença. Mas Jesus está falando para nós, deixa a riqueza de lado. Deixa aquilo que te limita de lado. Deixa aquilo que te prende de lado.
Vem para a presença, vem para a transformação. Vem para a entrega profunda e real que você precisa ter, que você precisa viver. Ou você vai viver de engano. Porque as pessoas vão dizer para você, estes que hoje incitam a não entregar, foram os que não conseguiram fazer essa entrega. Satanás levantou pessoas que não conseguiram entregar, que não conseguiram abrir mão de nada daquilo que faziam de errado. Levantou essas pessoas. Satanás colocou um púlpito na frente delas. Satanás colocou um microfone na mão delas. E Satanás está usando textos como o de Jonatas e Davi. Satanás está usando textos da palavra de Deus, como Satanás tentou usar com Jesus lá no deserto. Para ludibriar, para enganar e para normalizar o pecado. E tem gente vivendo na imundície. E entrando nesses lugares e achando que está entregando tudo. E cantando as músicas que a gente canta aqui, né? Tudo normal. Está cantando, é Bíblia, depois sai assim com a Bíblia embaixo do braço, né? Bonitinho e tal. Tem gente que a roupa é até melhor que a nossa. No sentido de aparente santidade. Porque está mais tapado do que muito crente. Então Deus está nos chamando a um entendimento. Deus está nos chamando a um conserto. Não desperdice a palavra que o Senhor tem nos dado dia após dia. Aprenda a ouvir o que o Senhor está falando. Não é sobre este momento só aqui. Isso aqui vai acabar já já. Já estou até atrasado. É 9:01. Mas vai acabar já já. Todo mundo vai embora, eu vou embora. O que vai fazer diferença é o que você vai fazer daquela porta para fora com aquilo que você acabou de ouvir aqui. A tua decisão tem que ser agora, porque se não for agora, vai chegar a hora em que a porta vai fechar. Faça dessa canção a sua oração nessa noite. Ore ao Senhor. Diga para Ele, Senhor, o que ainda falta.